Nossa reflexão de hoje eu quero ler um texto que aparentemente pode ser que ele não tenha muita ligação com a sua vida, mas espero que no decorrer do tempo, no decorrer da reflexão, você vá fazendo as devidas conexões dessa história com a sua história, as devidas conexões desse tempo com o nosso tempo. Como que a gente pode também mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa mente, para que mudando a nossa mente a gente consiga mudar também o mundo. Não o mundo todo, mas pelo menos o mundo que está ao nosso redor. Então eu quero ler com vocês Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Diz assim: Um dia o anjo do Eterno sentou-se debaixo do carvalho pertencente a Joás. Gideão, seu filho, malhava o trigo num tanque de esmagar uvas, escondido dos midianitas. O anjo do Eterno apareceu a ele e disse: O Eterno está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Comigo, Senhor. Se o Eterno está conosco, por que estamos nesta situação? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais e avós nos contavam, afirmando: O Eterno nos libertou do Egito? Na verdade, o Eterno não quer saber de nós. Ele nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas o Eterno insistiu: Use a força que você tem. Liberte Israel da opressão dos midianitas. Sou eu quem está enviando você. Então Gideão respondeu: Eu, Senhor, como é que eu poderia libertar Israel? Olhe para mim, meu clã é o menos importante de Manassés, e na minha família eu sou o menor. Até aí. Uma das minhas leituras prediletas são as biografias. Gosto demais de mergulhar na vida de algumas pessoas e me encanta ver como que muitas delas construíram suas histórias. Porque é bem verdade que nós não temos controle sobre todas as variáveis, sobre tudo que nos acontece, mas é também bem verdade que sobre tudo que nos acontece, nós precisamos dar uma resposta. Ou seja, eu não decido tudo que acontece na minha vida, mas quando as coisas acontecem, eu, Vili, preciso ter uma atitude, eu preciso tomar uma postura, eu preciso dar uma resposta. Então tem gente que acredita que o ser humano só faz aquilo que é ruim, só faz aquilo que não presta. Por gostar de ler biografias, fica claro para mim que isso não é verdade. O ser humano também tem a capacidade de fazer coisas lindas. O ser humano também pode escrever lindas histórias. O ser humano também pode fazer a escolha do bem. É sim verdade que a maldade existe, a bondade existe, e nós decidimos como que nós vamos escrever a nossa biografia. Se é com os contornos da bondade, com o bom perfume do amor, ou se a gente vai fazer a escolha da maldade, do preconceito, da discriminação, do ódio, da indiferença. É muito importante pensar isso, que a nossa vida é feita de escolhas, que, repito, o bem e o mal estão aí. E eu e você temos que decidir como que nós vamos deixar, como que nós vamos escrever esse livro que está sendo escrito dia a dia por cada um de nós. Não acredito que você só faça coisas ruins, mas sim, nós temos potencial para fazer coisas ruins. Quando nós lemos a história de muitas pessoas, a gente fica de frente com a alegria de ver pessoas que mesmo diante de coisas tão difíceis, mesmo diante de um mundo de coisas ruins, optaram pelo bem. Mesmo quando a maldade cresce, e ela vem com as suas garras opressoras por todos os lados, pessoas continuam acreditando no bem, continuam acreditando no amor, continuam acreditando que no final o amor sempre vence, mesmo que os dias estejam extremamente sombrios. É bom olhar para a história e conhecer a vida de pessoas. É bom olhar para a humanidade e ver que a humanidade teve uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá. Acredito que você já tenha escutado alguma coisa sobre ela. Uma freira, uma irmã, uma mulher caridosa, corajosa, que se dispôs a colocar a sua vida a cuidar de leprosos na Índia. Já estive na Índia, conheci de perto a pobreza da Índia, a dificuldade, as questões sanitárias da Índia.
E a Madre Teresa não tratou somente disso, ela se dispôs a morar num leprosário. E naquele leprosário amar as pessoas que eram sumariamente excluídas da sociedade. Durante a vida ela teve muita dificuldade, faltou muita coisa, faltou grana, faltou gente, só não faltou bondade no coração dela para continuar amando as pessoas. E mesmo diante da lógica da exclusão, da lógica da casta, da lógica dos melhores e dos piores, aquela mulher continuou acreditando que o amor vale a pena. Tem-se a história de que certa vez um dos seus colaboradores financeiros, vendo ela cuidar de um leproso, olhou para ela e disse assim: minha irmã, eu não faria isso nem por todo o dinheiro do mundo. Ela olhou para ele e falou: eu também não. Eu não faço isso por dinheiro. Eu faço isso porque eu dei para a minha vida um sentido muito maior do que o dinheiro. Eu dei para a minha vida o sentido do amor. E eu toco pessoas doentes, não é por causa de dinheiro. Eu toco pessoas doentes e coloco a minha vida à disposição delas, exatamente para que a minha vida ganhe um sentido maior e para que a vida delas também ganhe esperança. Acredito que você já escutou falar do Nelson Mandela. Um homem que passou a vida lutando pelo fim da discriminação, da desigualdade racial na África do Sul. O filme Invictus e a própria Copa do Mundo deixaram ele ainda um pouquinho mais conhecido. Mas o que faz dele conhecido não é nem a Copa nem o filme, é a atitude dele diante da vida. Sim, um homem com problemas como eu e você, com dificuldades familiares como todos nós, com questões no coração, sim, mas com um desejo de que os seres humanos fossem vistos com igualdade, porque diante de Deus todos nós somos iguais. Ficou preso durante 30 anos e durante 30 anos, quase 30 anos, foi negociada a sua liberdade em troca do seu silêncio. Ele preferiu continuar preso, porque por vezes preso a gente consegue gritar aquilo pelo qual nós acreditamos e a razão pela qual nós vivemos. Poderia dar para vocês tantos outros exemplos de pessoas, de seres humanos normais, que tinham diante deles a maldade do mundo, a maldade das pessoas, as próprias questões interiores e pessoais, mas que optaram, que decidiram por espalhar bondade no meio do caos, que decidiram por espalhar esperança num mundo desesperado, que decidiram espalhar vida no meio de pessoas comprometidas com a morte. E é tão bom saber que perto de nós, historicamente, contemporâneos da nossa história, temos pessoas, exemplos, como a Bíblia diz, homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Por isso li com vocês hoje de manhã a história de Gideão. Como você viu, um jovem rapaz com medo, escondido, ele está escondido, ele tem medo daquilo que está acontecendo. O povo de Israel está agora dominado pelos midianitas, ou seja, ele está vivendo um tempo de opressão, um tempo de domínio de outro povo. E ele precisa tomar uma atitude, aliás, todo mundo precisa tomar uma atitude diante daquele momento. E Gideão toma uma atitude, ele se esconde. Ele faz de tudo para ele não ser visto. Ele faz de tudo para não ser encontrado. Ele faz de tudo para passar desapercebido no meio de tanta opressão. Mas num determinado momento, e é o texto que nós lemos, Deus encontra, ele promove um encontro com Gideão. Gideão consegue passar desapercebido talvez por muita gente. Mas Deus foi lá naquele esconderijo. Foi lá naquela caverna, que muito mais do que um lugar físico, onde ele está trabalhando, ou fingindo que está trabalhando, ele está num buraco existencial. E Deus fala com ele, Deus questiona as lógicas dele, Deus encoraja Gideão para que ele faça algo diferente diante da opressão do mundo. E Gideão argumenta: não, eu não tenho a menor condição, Deus na verdade me abandonou. E diante daquela escassez de vida, ele questiona inclusive a bondade de Deus, ele questiona suas próprias forças, ele questiona a ausência de dinheiro, ele questiona tudo. É muito curioso isso, porque a gente tem na mente sempre que Deus chega e aparece para convocar uma pessoa, ela diz prontamente: Senhor, eu estou aqui, conte comigo. E na Bíblia a gente vê que não, muitas pessoas dizem: não vou não, Moisés disse isso a Deus. E Gideão faz a mesma coisa, ele questiona essa presença que o chama a fazer algo diferente.
Ele quer passar para outra pessoa a responsabilidade, ele quer terceirizar responsabilidades diante do mal, ele prefere ficar escondido. E Deus, é um diálogo muito interessante, muito rico, porque Deus respeita essa insistência, e nós lemos apenas uma parte da história. Estimulo você a continuar lendo a história, e você vai ver que Gideão pede provas a Deus, ele pede testes a Deus, e Deus faz os testes com Gideão, até que ele aceita uma tarefa importante, que é a maior de todas, é a mais bonita de todas, que é não deixar a indiferença tomar conta da nossa vida. Deus chama Gideão e mexe no coração dele para quê? Chama para ele arriscar. Arriscar por uma razão, para que a vida dele não definhe no meio daquele tanque, para que a vida dele não acabe dentro daquela caverna, mas que ele consiga, sim, espalhar esperança no meio da escuridão. Deus chama Gideão para arriscar, para ele fazer algo diferente, para ele sair daquelas trevas, para ele mesmo com medo, mesmo sem acreditar nele mesmo, e tentar fazer algo diferente com a própria vida. Porque a vida não será nova para quem não se arrisca a fazer coisas novas. Por vezes nós reclamamos do tédio da vida, nós reclamamos da monotonia da existência humana, mas a gente não percebe que a gente, diante dos desafios, a gente sempre negativa, a gente sempre diz não. Ao invés de aceitar novidade de vida, ao invés de aceitar desafios, a gente fica sempre se escondendo atrás das nossas velhas desculpas. E se você está se escondendo atrás das suas velhas desculpas, não tem novidade, a mesmice já está estabelecida. E Deus está chamando Gideão para quebrar essa rotina do tédio, para quebrar a rotina da submissão ao medo, porque o medo não vai embora, a gente passa a lidar com ele de uma maneira diferente. É deixar de se submeter ao medo e começar a dizer ao medo como é que as coisas serão daqui para frente. Então veja só, Gideão vive num mundo de opressão, um mundo que existe um confronto militar do lado de fora, entre duas nações, entre dois povos, mas existe uma luta do lado de dentro. Existe uma luta que acontece dentro dele, e Deus está trabalhando essa luta que acontece aqui dentro, com as questões internas. Muito mais do que está acontecendo lá fora, é o que está acontecendo lá dentro. Um Gideão que está se submetendo a uma vida medíocre, que aceita passar a vida se escondendo diante de coisas extremamente opressoras. E quando a gente se cala diante daquilo que oprime, a gente acaba dando as mãos para o opressor. Deus olha para Gideão e diz uma frase muito interessante. O Eterno está com você, o anjo diz, o Eterno está com você, poderoso guerreiro. Gideão se vê como o mais pobre na sua terra e como o menor na família mais pobre, como uma pessoa sem valor e sem condições. Deus o vê como um guerreiro. Deus o vê como uma pessoa que tem condições. Deus mexe através dessa frase com as entranhas de Gideão, para que ele consiga mexer com as questões lá de dentro, para tirá-lo de um sentimento emocional muito perigoso, possível a todos nós, inclusive muito possível a todos nós nesse momento, que é a apatia. A apatia, ela é possível, ela não é soberana. Ela é uma possibilidade, ela não é uma ordenança da vida. Não, eu posso me tornar apático. O que é a apatia? É um estado emocional de desinteresse, de descompromisso e de desencanto. E ela pode entrar na nossa vida por uma fresta, por uma situação, por uma história, por um desencanto, por uma desilusão, por uma traição, por alguma coisa ruim que aconteceu com você. Mas ela, se eu não tomar cuidado, ela vai ganhando espaço, ela vai ganhando autonomia, e aquela história que começou numa frestinha, de repente toma conta de todo o meu ser e vai jogando esperança para longe, vai bloqueando o meu horizonte, tirando de mim a capacidade de acreditar que a vida pode ser diferente. A gente perde as perspectivas, a gente perde um olhar esperançoso para a vida, a gente perde a capacidade de olhar para a vida e acreditar que o amanhã pode ser diferente, mesmo que hoje as coisas estejam terrivelmente sombrias.
Deus mexe com as questões do lado de dentro, porque não se esqueça de uma coisa, a maioria das nossas mudanças espirituais, elas não são circunstanciais ao nosso redor, elas são comportamentais, são dentro de nós. Deus mexe com o nosso interior. É o que diz Provérbios 4:23. Acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. O reino de Deus não acontece do lado de fora para o lado de dentro. É o lado de dentro que muda e promove mudanças do lado de fora. Deus está mexendo com a alma daquele homem, dizendo, poderoso guerreiro. A partir disso, você pode mudar as coisas do lado de fora. Ou seja, Deus não chama Gideão e diz que as coisas vão mudar. Ele convida Gideão para que através dele as coisas mudem. Entendeu a diferença? Essa é a diferença de uma fé utilitária para uma fé relacional. Eu não ando com Deus porque Ele vai mudar as coisas. Eu ando com Deus porque Ele me passa valores para que eu seja uma pessoa diferente. E ao ser uma pessoa diferente, eu mude as minhas realidades ou as realidades que eu não posso mudar, eu tenho um novo comportamento diante delas, porque essas são duas possibilidades muito importantes na nossa vida. A gente pode trabalhar sim para mudar realidades e vamos fazê-lo. E existem coisas que não podem ser mudadas, então eu vou aprender a lidar com elas de uma maneira diferente. Lembrei agora de uma frase do Viktor Frankl, uma frase que eu gosto demais, que ele diz assim, se a situação é boa, desfrute-a. Se a situação é ruim, transforme-a. Se não há como transformar a situação, transforme-se. Então a gente luta para transformar a realidade? Sim. Mas se não tem como transformar algumas realidades, eu luto para que o meu coração mude, para eu lidar com a vida de uma maneira diferente. Deus não chama Gideão e diz que as coisas vão mudar. Deus convida Gideão para que as coisas mudem através dele, e isso é espetacular. Porque essa lógica revela um Deus que faz intervenções na história através de pessoas. De um Deus que muda o curso da história humana através de homens e mulheres dispostos a ficarem do lado da solidariedade. Dispostos, aqueles que são dispostos a serem empáticos, a terem o seu coração conectado com a dor do outro. Homens e mulheres que não tratam a dor do outro com diminutivos, mas homens e mulheres que entendem que toda dor é solo sagrado e que toda dor merece respeito. É assim que Deus transforma a realidade do mundo, a realidade de pessoas, a realidade de famílias, e é assim que através da tua vida Deus pode transformar a realidade da tua família, da tua história e do mundo em que você vive. Cuidado com a apatia, porque a apatia, ela é o contrário da paixão, mas elas duas têm um lado muito semelhante. Elas vão tomando conta de tudo, e uma hora a gente não consegue ver mais nada. Quem decide é a apatia e a paixão. Na apatia a gente deixa de fazer todas as coisas e diz que tudo vai dar errado. A paixão, as relações amorosas patrocinadas pela paixão, a gente cai na ilusão de que tudo vai dar certo e não vai. Se você, inclusive, abre um parênteses aqui, se você está deixando um relacionamento em nome de uma paixão, não faça isso, porque daqui a pouquinho tu vai quebrar a cara. Então permaneça com as suas alianças, permaneça nos seus votos e não caia em aventuras que vão ferir pessoas e você também. Deus está resgatando os sonhos de Gideão. Porque uma coisa muito importante é a gente viver com os nossos sonhos. Porque a vida, momentos como esse, tanto de saúde, momentos como esse, momentos políticos como esse que o mundo está enfrentando, eles roubam de nós a esperança. Quando a maldade começa a tomar conta, a gente vira e mexe, dá vontade de desistir de viver, e não, a gente tem que dar uma resposta positiva, porque o reino de Deus ele é a favor da vida, o reino de Deus ele é a favor do cuidado, o reino de Deus é a favor de que as pessoas deem as mãos umas às outras e continuem vida fora. Então, quando nós pensamos na luta de Gideão, a gente pensa na luta militar, mas antes dessa luta que ele enfrentou, ele tem uma luta dentro dele, que é a luta contra a apatia. Não deixar que os sonhos morram e não deixar que a vida perca o brilho. Deus também mexe com a maneira como Gideão se vê. Deus trabalha a autoestima, que é a maneira como você se enxerga. É a maneira como você se vê e como você se percebe.
É a maneira como você se encara diante de uns desafios, porque tem gente que desiste antes de começar, porque não se vê com capacidade. Veja só, Gideão é o menor na sua casa, a sua casa é a mais pobre na sua terra, ele está escondido e Deus vê nele um guerreiro. Que lindo! E a gente às vezes tem que pegar então a maneira como Deus nos vê, porque a maneira como nós nos vemos está comprometida com as nossas, talvez com os nossos traumas, talvez com aquilo que as pessoas falam da gente, a gente torna aquilo verdade, com os rótulos que as pessoas colocam na nossa testa, e a gente precisa trazer à memória então a maneira como Deus nos vê. Como é que você se define? Quais virtudes você reconhece em si mesmo, em si mesma? Porque Gideão tem uma visão de si que o impede de viver, que o impede de fazer. Então não é que ele não consegue lutar, não, ele não consegue ver que ele tem capacidade disso. Ele se vê de uma maneira extremamente negativa, extremamente pesada, e Deus está resgatando então sonhos, trazendo para ele assim, não, você tem condições. De alguma maneira Deus está olhando para ele e dizendo, não, você pode ser feliz. Mas é o ser feliz, não é de viver rindo, é o ser feliz, não, você pode ter um sentido. Você não precisa desistir da vida. Você não precisa jogar tudo para o ar. Você não precisa se enfiar nesse buraco. Não, porque eu vejo você de outras formas, e eu vou colocar um espelho agora em você, Gideão, para que você se veja da maneira como eu te vejo. E Deus começa então num diálogo extremamente pedagógico. Repito, de muitas idas e vindas, de desafios, de Gideão colocando Deus à prova. Isso é legal demais. E Deus vai através de uma maneira tão pedagógica, tão professoral, tão maternal, ensinando para Gideão e fazendo ele se perceber e se enxergar por outra perspectiva. A vida é tão difícil às vezes e Gideão prefere o isolamento. E às vezes a gente também prefere. E quando a gente cai na tendência do isolamento, a gente começa a alimentar aquilo que a gente tem de pior. Porque sim, nós temos sombras e luzes, como disse Jung, e a gente precisa fazer as pazes com elas. E não cair no isolamento total das sombras e na condenação total que provém delas, e não cair na soberba e no orgulho que pode provir das luzes. A gente precisa se equilibrar. Reconhecer nossos erros e nossas virtudes, nossos defeitos e os nossos valores, para continuar vivendo uma vida equilibrada e com sentido, uma vida feliz. Será que você não está precisando se redesenhar? Será que esse momento da pandemia também não serve para você ter um outro olhar para você mesmo, para você mesma? Você gastar alguns minutos do seu dia para você olhar um pouco para você e ver que você já enfrentou tanta coisa. E se você enfrentou e está aqui, é porque você superou, é porque você conseguiu. É porque você nem percebeu. Mas Deus já estava na tua história. Deus está na sua história. E quando a gente pensa que Deus está na nossa história, a gente não tem o direito de abrir mão da nossa história, porque Deus está nela. Deus está interessado nela. Isso faz com que nos coloca diante de algo muito lindo. Se Deus gosta de mim, eu também devo gostar de mim. Eu também devo, sem cair na ilusão de que vou fazer tudo certo, mas acreditar que eu posso fazer coisas bonitas. No meio da conversa, Deus olha para Gideão, além de chamá-lo de poderoso guerreiro, olha para ele e diz assim, use a força que você tem. Já pensou? Ouvi isso de Deus? Use a força que você tem. Você está no meio de uma caverna, escondido, num buraco existencial, não querendo ser visto. E aí vem um Deus que é todo amor, todo bondade, te chama para uma tarefa e diz assim, você vai usar a força que você tem. E a primeira resposta e a primeira reação, quando estamos assim, qual é? Não, mas eu não tenho força nenhuma, eu não tenho condição nenhuma. Será que a gente não tem ou a gente se acostumou a dizer que não tem? Será que a gente não tem ou por conveniência a gente diz que não tem? Será que a gente não sabe ou dizer que não sabe é um lugar confortável para a gente não sair do lugar e não fazer nada? Pois Deus está mexendo também nas conveniências, na zona de conforto desse homem.
Será que a gente não está alimentando as nossas, que a psicologia chama de crenças limitantes? A gente diz que não tem, a gente se apega a isso e se acomoda a isso, e a vida passa e a gente passa limitado. A gente passa a acreditar em algo que nos limita, quando a gente poderia acreditar em algo que nos leva, em algo que nos incentiva, em algo que faz de nós, homens e mulheres, preparados, encorajados e empoderados pela vida. Eu posso alimentar aquilo que me limita, mas eu também posso alimentar a doce voz de Deus dizendo: vá com a força que você tem. Não é só que a gente acredita em Deus, sabe qual é a grande verdade? Deus também acredita em nós. Deus acredita na nossa capacidade de fazer coisas bonitas. Deus acredita na nossa capacidade de reverter histórias tristes. Deus acredita na nossa capacidade de darmos as mãos uns para os outros, como estamos fazendo agora online, e através disso mudarmos a realidade e a vida das pessoas. Será que a gente não está se escondendo porque em algum momento se tornou confortável esconder? Aí você vai dizer: Vili, mas será que a gente faz isso? Faz. Como a gente faz? Gideão fez e a gente faz. E a gente não pode se esconder, principalmente agora, porque nós precisamos de homens, nós precisamos de mulheres, de jovens, de velhos, nós precisamos de todos, dispostos a fazer diferença num mundo que está totalmente tomado pela indiferença, pelo descaso. Quando o ódio cresce, quando o preconceito se torna cada vez maior, a gente precisa sim acreditar na força que nós temos, para que a nossa vida seja útil ao mundo. Não é simplesmente sair do buraco por vaidade, mas é se levantar para que a minha vida seja um poço de esperança, para que as pessoas olhem para a minha vida e através da minha vida elas tenham vontade de viver. Não é sair por aí viver dizendo que tudo vai dar certo, mas é ter a certeza de que se eu não tentar, as coisas vão dar errado. Eu pergunto para você o seguinte: o que você quer deixar de história? Como que você quer que a sua vida seja lembrada? Essa decisão você vai responder hoje, e essa lembrança, esse legado, ele é definido todos os dias na nossa vida. Não é um dia que define quem nós somos, é todos os dias. Por isso, o que você vai fazer com a tua vida hoje? Nós precisamos de pessoas para se levantar contra os sistemas que oprimem. A gente precisa, mais do que nunca, de pessoas que se levantam contra os racistas, contra os homofóbicos, contra esses que fazem piadas preconceituosas com pessoas com deficiência e tratam isso como se fosse natural. Não, eu estou falando disso, eu estou falando de você sair da toca para se levantar contra isso. Eu vi ontem um post e repostei no meu Instagram, e a frase diz assim, sobre o racismo: a luta não é de brancos contra negros, é de todos contra os racistas. Nós precisamos sim hoje, no Brasil, de pessoas que se levantem, que parem de se esconder, para se levantar contra os racistas, para se levantar contra os machistas, para se levantar contra os homofóbicos. E não é se levantar com um grito solitário, é se levantar em nome do reino de Deus, que é o reino da inclusão, é o reino do amor, é o reino que acolhe todas e todas em amor. Nós precisamos se levantar, sabe para quê? Para que a gente não tenha que viver de novo com a história do João Pedro, aquele garoto no Rio de Janeiro que morreu dentro de casa. A Ágata, aquela menininha que também foi assassinada, os dois assassinados pelo Estado, porque são pretos. Essa é a única razão. Mortos pela cor da sua pele. Ou pelo exemplo do George Floyd, que foi assassinado essa semana nos Estados Unidos, sufocado por um policial racista. O nome disso e essas ações, elas são ações anticristo. Porque anticristo não é aquilo, não é um monstro que a gente leu o Apocalipse e acha que o anticristo é um monstro que sai do mar para devorar pessoas. Não. Anticristo são essas coisas que ficam ao nosso redor roubando a vida dos outros, e a gente não pode se esconder diante disso. A gente precisa sim acreditar que dentro de nós existe uma força, mesmo que a gente não acredite. Deus acredita em nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está nos chamando para uma tarefa, por que é que nós vamos dizer não a essa tarefa? Nós precisamos entender o seguinte,
que pequenas ações podem transformar o mundo e existem ações anticristo diante de nós. Se contarem uma piada racista diante de você, não ria. Constranja o racista. Faça ele ficar de frente da mediocridade dele. Não dê risada, levante da mesa. Não importa. Ah, mas vai ficar um clima ruim. Não, o clima é ruim para aquele que está sofrendo preconceito. Eu e você temos sim a responsabilidade de sair das nossas tocas. E repito, muitas por conveniência. E às vezes para nos manter, para a manutenção do lugar onde nós estamos, sabe o que a gente faz? Eu não tenho forças, eu não tenho condições, eu não posso. Não, todos nós podemos. Talvez a capacidade do braço de um seja maior que o do outro, talvez o volume da voz de um é maior do que de outro, mas todos nós podemos nos levantar contra aquilo que é anticristo. Porque todas as pessoas que conspiram contra a vida, elas estão sendo anticristo. Porque o que é Cristo? O que é Cristo? Cristo é vida e vida em abundância. Cristo é vida e vida em... Se aquilo não gera vida e vida em abundância, então aquela atitude é anticristo, é antivida, então eu também serei contra. Eu e você temos uma responsabilidade com o nosso mundo e com o nosso tempo, de nos levantarmos contra os medianitas da nossa vida, aqueles que vêm para roubar, matar e destruir, aqueles que vêm para relativizar a vida dos outros em nome de poderes econômicos. Nós temos que nos levantar contra isso, para que a nossa vida seja de fato como um farol, para que a nossa vida seja de fato como o braço de Deus sobre o mundo, cuidando de pessoas, amando pessoas e colocando no coração de todos que nós somos iguais diante do Senhor e de que a vida de todos pode ter um novo sentido e de que através da minha vida a felicidade pode chegar na vida de outras pessoas. Eu e você somos Gideões. A gente só precisa decidir se a gente é aquele que está na caverna escondido ou se é a gente que seremos aquele que mesmo sem estrutura, porque se você continuar a história, você vai ver que Gideão foi para uma guerra sem estrutura, sem potencial, sem gente suficiente, mas ele foi. Porque ele não foi com vista naquilo que ele tinha, ele foi com vista em uma missão, que era libertar pessoas e fazer com que o mundo se tornasse um lugar um pouco melhor. Você pode hoje de manhã tomar a mesma decisão, fazer com que a sua vida seja um poço de esperança para que o mundo se torne um lugar um pouco melhor. Faça um risco ao redor da tua vida, quem está aí dentro. Então aí dentro, o mundo pode ser um pouco melhor. Não, mas são só 2 ou 3, é muita gente. 2 ou 3 pessoas são 2 ou 3 universos complexos. Se você fizer o universo desses 2 ou 3 melhores, que lindo. Que lindo. Esses 2 ou 3 também vão fazer outros 2 ou 3 melhores. Poxa, já somos mais de 10. E esses vão fazer o universo desses outros um pouco melhores. Poxa, daqui a pouco é muita gente envolvida e comprometida com o amor, acreditando que o amor vence. E lembrando que Deus está olhando para mim e para você e dizendo, levanta e vá com a força que você tem. Que Deus te abençoe muito. Que isso que eu falei aqui para você hoje de manhã chegue ao teu coração como palavra de Deus, para você acreditar na tua capacidade de lutar contra aquilo que não presta. Que você fique sim firme na verdade de que Deus acredita em você, que Deus acredita na tua força, de que Deus acredita na tua capacidade de reverter histórias tristes.